Olá, está iniciando agora a primeira edição do Jornal LS. Sou o apresentador Hudson Júnior. Como tema foco de hoje, vamos falar com alguns diretores que passaram pela escola Lina Cefé. Então fique agora com a reportagem da primeira diretora da escola Lina Cefé. Na minha época eu tinha muita dificuldade para trabalhar devido a tudo ser difícil e se tornava muito distante. Quanto à modalidade de hoje, quanto ao ensino médio, esse ensino que está acontecendo hoje, com certeza é difícil, se torna difícil, porque no meu ponto de vista deveria ser cada um num canto, cada qual no seu cada qual, porque duas modalidades assim se torna mais difícil, muito difícil mesmo. E quanto a maneira de trabalho assim, entre município e estado, eu creio que é mais difícil, até porque os alunos hoje têm mais dificuldade, a gente tem mais dificuldade de lidar com eles. E, enfim, para mim tudo é mais difícil, porque eu não sou dessa época, mas no meu ponto de vista não é muito fácil, não. Ficamos agora com a reportagem do ex-diretor da escola, Valdir Mendes, com a repórter Ana Kézia. É isso mesmo, Hudson. Estou aqui com o ex-diretor da escola Lina Cefé, Valdir Mendes. Então, Valdir, como foi a sua administração na época que você foi diretor da escola? Bom, eu fui diretor no ano de 2001 a 2004, a primeira parte da minha gestão. Também fui diretor em 2010 a 2012 também. Bom, na época, em 2001, a escola ela só existia o fundamental e também o ensino médio, a modalidade de ensino médio, que era modular, não era regular na época, no período de 2001 a 2004 era sistema modular de ensino. E na época eu era diretor do município, mas também, como não tinha diretor do estado na época, eu também fazia parte de gestor também na época, nesse período. E qual a sua opinião sobre a escola Lina Cefé gerir duas modalidades de ensino, fundamental e médio, com duas estruturas de administração diferentes, estado e município? Que nem eu já coloquei, né? Na primeira gestão era simplesmente uma direção, não existia duas direções. Já quando foi na segunda gestão de 2010, já existia duas estruturas diferentes, com dois gestores diferentes, um diretor do município e outro diretor do estado, que nem eu até hoje. Eu não senti tanta dificuldade, devido eu me dava muito bem com a diretora na época, que é até hoje a diretora, acho que seja ela ainda, a diretora Elizabeth, me dava muito bem com ela. Então todas as ações que tinha na escola, eventos, alguma coisa, sempre a gente entrava em bom senso, conversava e não sentia dificuldade nenhuma em ser gestor e trabalhar junto com ela na mesma escola. É fácil relacionar esse trabalho com duas direções, com duas ordens? Que eu estou colocando. Na minha época, eu não tive essa dificuldade, né? Mas não é fácil, porque assim, às vezes cada pessoa tem opiniões diferentes, né? Quando às vezes o município, ele coloca algumas ações e o ensino médio também às vezes não participa das ações. Então fica, ou vice-versa, quando o ensino médio tem algumas ações, o município não tem, e existe toda aquela conversa, porque o município é responsabilidade do município aqui, é responsabilidade do estado. E não é fácil ter esse diálogo com as direções, né?
Mas eu, da minha parte mesmo, não tive essa dificuldade. Muito obrigado pela sua opinião, Valdir Mendes. Entramos agora com a próxima reportagem do ex-diretor da escola Lina Cefé e Del Carlos Oliveira, com a repórter Ana Clara. Então, Hudson, estou aqui agora com o ex-diretor da escola Lina Cefé e Del Carlos Oliveira. Então, Del Carlos, como foi a sua administração na época em que você foi diretor da escola? A época que eu estive na frente da escola Lina Cefé foi no período de 2017 a 2018. Eu creio que fizemos um bom trabalho por lá, né? Não é fácil administrar uma escola aqui no Lina Cefé, porque, como todo mundo sabe, é uma escola que tem as duas esferas, tanto municipal como estadual, e estar à frente de uma escola muito antiga requer muita dedicação e muito trabalho. E qual a sua opinião sobre a escola Lina Cefé gerir duas modalidades de ensino fundamental e médio com duas estruturas de administração diferentes, estado e município? Que nem eu já falei na pergunta anterior, não é fácil, né? Trabalhar com duas direções, trabalhar com duas esferas, tem que ter muita paciência, compreensão e tentar ouvir também o lado do estado, na direção da escola também, do estado. É fácil relacionar esse trabalho com duas direções de ordens ou é difícil? Fácil não é, né? Porque todo ser humano ele tem um pensar e um agir diferente. Um diretor age de um jeito e o outro diretor age também de outro jeito, então não é fácil. Obrigado pela sua colaboração. Então fique agora com a próxima reportagem da ex-diretora da escola Lina Cefé, Josiane Aguiar, com a repórter Laila Barbosa. Isso, Urso. Estou aqui agora com a ex-diretora do Lina Cefé, Josiane Aguiar. Então, Josiane, como foi sua administração na época que você foi diretora da escola? Olá, ser diretora do Lina Cefé foi o meu maior desafio na minha área da educação. Já estou atuando desde 97, isso dá-se há 25 anos, mas no Lina Cefé em específico foi o maior desafio da educação, porque foi uma escola de alto porte na época que eu trabalhei, nos primeiros 4 anos. E o primeiro ano ele foi assim de desafio, de descoberta, e depois eu achei muito legal, porque eu pude realizar várias ações, projetos voltados para a educação, onde eu pude contribuir para a educação de Nova Esperança do Piriá. E qual é a sua opinião sobre a escola Lina Cefé gerir duas modalidades de ensino, fundamental e médio, com duas estruturas de administração diferentes, estado e município? Como eu já falei antes, esse é o grande desafio da escola Lina Cefé. Estar na direção da escola Lina Cefé, sendo que a escola é o mesmo prédio e tendo duas direções. Isso requer uma harmonia muito grande em ambas as partes, tanto diretora do fundamental quanto do médio. E a gente sabe que administrar uma empresa com 2 gerentes sempre vai haver conflitos, mas que pode ser sanado lá dentro do próprio escritório, e é assim que acontece na escola Lina Cefé. E é complicado, porque às vezes a gente quer, por exemplo, o espaço da quadra, mas aí já tem um evento para o médio, e a gente sempre alguém vai ter que ceder nessa situação. Mas nada que a gente não possa sentar e resolver, né? Não tive essa dificuldade quando estive à frente da escola. Foi fácil relacionar esse trabalho com 2 direções e 2 ordens, ou foi difícil? Foi difícil. Foi o maior desafio já encontrado na minha vida. É fácil você ser diretora, ser gestão de uma escola onde você é a diretora e não tem outra diretora. Mas quando tem 2 diretoras, é difícil, mas é o que eu estou falando para você. Nós temos que ser muito profissional, bastante profissional mesmo, ao ponto de sentar e se entender e fazer o melhor, sabendo o nosso único objetivo, não importa se é fundamental ou médio, o único objetivo é obter educação de qualidade. E para isso, nós vamos ter que fazer um trabalho, sim, em conjunto. Obrigado, Josiane, pela sua participação. Ficamos agora com o ex-vice-diretor da escola Lina Cefé, Jorge Luiz. Como foi a sua administração na época que você foi vice-diretor da escola? Bem, como você mesmo falou, eu fui vice-diretor.
mas tinha minhas funções, né? E minhas competências. E na medida do possível eu consegui realizar todos os trabalhos que eram destinados a mim. Trabalhei principalmente no turno da noite, tá? E porque era assim, era dividido por turno, de manhã diretor, à tarde um vice-diretor e à noite o outro vice-diretor. E eu fiquei no terceiro turno. Consegui fazer um trabalho, desenvolver um trabalho de forma amistosa, de forma amigável com os alunos. Acredito eu que fui capaz de fazer um bom trabalho, apesar das dificuldades encontradas, com o tipo de alunos que são, na maioria, adultos, mas conseguimos fazer um bom trabalho. E qual a sua opinião sobre a escola ali na Cefé gerir duas modalidades de ensino, fundamental e médio, com duas estruturas de administração diferentes, Estado e município? Sobre tal assunto, essa pergunta ela é bem polêmica, porque todos nós sabemos, alunos, professores, vice-diretores e diretor, sabemos que não é fácil quando tem duas modalidades de ensino numa única instituição, quando tem duas esferas de administração numa única instituição, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do trabalho, porque quando um diretor, por exemplo, o diretor municipal, ele tenta colocar alguma norma, alguma regra, alguma ordem, já tem que passar por cima de ordem do diretor do Estado, e isso com certeza acaba causando atrito, não só entre funcionários, mas entre alunos, porque uns querem ser melhor do que o outro, alegando que a escola pertence ao Estado, não pertence ao município. Então, na verdade, acaba atrapalhando se não tiver um consenso das partes. E é fácil relacionar esse trabalho com duas ordens, com duas direções? Não é difícil, mas também não é fácil, porque é que nem eu falei na segunda pergunta. Se tiver um consenso, a troca de informação, o diálogo, com certeza não fica tão difícil fazer uma administração de uma escola que nem a escola ali na Cefé, devido ter duas direções, Estado e município, ensino médio e ensino fundamental. Lógico que elas são independentes, funcionando num único prédio, numa única instituição, mas uma independe da outra, mas se houver um diálogo justamente por causa dessa ocupação, que o ensino fundamental, na verdade, ele funciona no Lina Cefé, mas o Lina Cefé sabemos nós que é uma escola do Estado, é uma escola estadual, é como se o prédio fosse emprestado para o município utilizar. Mas se tiver um diálogo, com certeza o trabalho ele vai fluir da melhor forma possível. Então, muito obrigado, Jorge, pela sua colaboração. E ficamos agora com a última reportagem do atual diretor da escola, Glebson Cruz. Lembrando que ele não quis ter a sua imagem exposta. Tranquila, tirando os alunos que às vezes dão dor de cabeça, é tudo tranquilo. Os professores é fácil de lidar. Os alunos esse ano estão bem mais tranquilos do que os anos anteriores. E quanto à escola, ela está seguindo os padrões normais, atendimento aos pais, alunos, e é isso. É fácil. Por que é fácil? Porque a gente tem duas modalidades de ensino, médio e fundamental, e cada um é responsável por sua modalidade. No caso, a direção do médio responde pelos alunos do ensino médio e do fundamental pelos alunos do ensino fundamental. Ou seja, um não se mete na competência do outro, então é bem tranquilo de trabalhar aqui, mesmo tendo duas modalidades. A escola é usada por ambos, porém o município, como ele usa a escola e a estrutura ela é do Estado, o município é quem mantém a escola. Na parte de manutenção de lâmpada, merenda escolar, transporte escolar, tudo isso fica a cargo do município. Ficamos agora com a breve homenagem que fizemos para o ex-diretor da escola, que faleceu por conta do Covid-19, Pedro Bernardino.